agora fazer algumas análises, cara. Vamos fazer umas análises. Existem alguns tipos de análise que a gente pode fazer. Vamos aqui já direto. Análise vertical. Então, análise vertical é eu pegar uma DRE, por exemplo, do mês de setembro, e eu vou analisar só aquele mês de setembro. E eu vou comparar as linhas daquela DRE entre si, para eu ver a relevância de cada uma da linha em relação à outra. Em relação à primeira. Sempre a base é a primeira, faturamento, tá? Faturamento bruto. E você pode, essas métricas, tá? De margem e tal, a gente pode, a contabilidade não obriga a gente a fazer de um jeito ou de outro. Estou querendo dizer, existem empresas que fazem o cálculo das margens considerando o faturamento bruto. Existem outras que consideram o faturamento líquido. São duas linhas um pouquinho diferentes, lá de cima da DRE. Mas, basicamente, a gente vai dividir todas essas linhas aqui, cada uma delas, por uma referência que é o faturamento. Então, por exemplo, tive lá o CMV de R$20. Eu divido por faturamento de R$100. Eu encontro que o CMV teve uma relevância de 20% do faturamento. Mesma coisa para todas as linhas. As despesas operacionais somadas, e as operacionais, elas são as administrativas e as comerciais juntas, né? Foi R$50. Se eu divido R$50 por R$100 de faturamento, eu encontro que a despesa operacional foi 50% do meu faturamento. Então, daí eu começo a ver a relevância de cada uma das linhas em relação ao faturamento. Isso é o que a análise vertical vai nos dar. Beleza? Então, cara, a despesa comercial está em 35%. É muito relevante em relação ao faturamento ou é pouco relevante? Né? E a despesa administrativa também. Então, além das despesas, a gente tem também a informação das margens. Então, por exemplo, você encontra aqui que o lucro líquido foi de R$15. O lucro líquido foi de R$15. E eu relativo isso ao faturamento, eu encontro uma margem de 15%. A margem de lucro. Ou seja, o lucro líquido, ele representou 15% do faturamento bruto. Certo? Então, aqui a gente encontra pelo menos 3 margens aqui. A margem operacional, a margem bruta, aqui, ó, a margem bruta, a margem operacional e a margem líquida. São as 3 principais margens aqui que a gente encontra da DRE. Certo? Quanto o lucro bruto representa do faturamento, quanto o lucro operacional representa do faturamento e quanto o lucro líquido representa do faturamento. E cada uma dessas margens nos traz uma análise diferente. Então, por exemplo, o lucro bruto, ele vai nos dizer o que vem antes do lucro bruto. Cara, o custo da mercadoria, impostos e o faturamento. Então, se o meu lucro bruto tá, por exemplo, aqui nesse caso aqui, 70, né? Foi 70%, significa que eu deixei 30% ali entre matéria-prima e impostos. Beleza? Se depois a margem operacional for para 20, significa que 80% está ficando lá para cima, entre despesas comerciais, administrativas e impostos. E a mesma coisa para o lucro líquido. Então, tá, depois que eu tive todos os custos, sobrou 15% de margem de lucro.